Salve pessoal! Nesta semana nós participaremos da Feira de Profissões e, portanto, talvez não tenhamos nossa aula ao vivo, então deixarei este vídeo gravado para auxiliá-los nas atividades semanais. Na aula de hoje vamos falar sobre raios e velocidade de propagação em fenômenos tipo sonar, som emitido por morcegos e coisas do tipo, e além de passar orientações sobre a tarefa da semana. Primeiramente, eu queria compartilhar com vocês o que eu achava que causava barulho nos trovões. Eu achava que era a colisão de duas nuvens, que dessa colisão saía faísca e o barulho da colisão é que era o trovão. Na verdade, à medida que a água vai evaporando, esse processo de ascensão da água, o atrito da água enquanto está subindo, causa um processo de eletrização, fazendo com que parte das nuvens fiquem carregadas, eletrizadas negativamente. Então há uma diferença de potencial elétrico e por isso que ocorre a descarga atmosférica. Já o barulho do trovão não tem nada a ver com a colisão de nuvens. Quando ocorre a descarga atmosférica, ocorre a ruptura da rigidez elétrica do ar. O que seria isso? O ar, ele não é condutor de eletricidade. Se eu passar minha mão perto de uma tomada, eu não vou tomar choque. O ar não vai conduzir até a minha mão. Só que como os volts, a diferença de potencial é tão grande na descarga atmosférica, o ar acaba conduzindo corrente elétrica. Isso gera um processo de aquecimento naquela região, próximo de 25 mil graus Celsius ali, uma temperatura muito elevada, e isso produz o barulho. Então, é o raio se propagando, aquecimento das moléculas na proximidade e essa ruptura da rigidez elétrica do ar. Bom, talvez você já tenha ouvido falar que se você observar um relâmpago e contar o tempo, você consegue saber qual é a distância de onde você está até o local onde ocorreu a descarga atmosférica. Bora lá, vamos fazer exatamente essa continha. Uma pessoa vê o relâmpago e 3 segundos depois escuta o trovão. Sabendo-se que a velocidade da luz no ar é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, em 1 segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. E a do som, 330 metros por segundo. Ela estima que a distância que o raio caiu, a melhor estimativa para esse caso é... Tinha alternativas nessa questão, mas eu não vou colocar. A velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Então, assim que cai a descarga atmosférica, de maneira praticamente instantânea, você já enxerga o raio. Já o som, ele leva um certo tempo, ó, demorou 3 segundos. Então, a gente vai usar o nosso famoso equação do deslocamento igual a velocidade vezes o tempo, porque a velocidade do som é aproximadamente constante no ar. Depende da temperatura, depende da umidade relativa do ar, depende de vários fatores. Mas aqui foi dado como constante. Então, nosso famoso Deus vê tudo. Velocidade do som, porque ela escutou depois, então ela escuta o som. 330 vezes o tempo, que é de 3 segundos, 990 metros. Resolvido o problema. Então, se um dia você quiser estimar a distância de onde caiu um relâmpago até onde você está, observou o relâmpago, começa a contar. Se demorar muito para ouvir, é porque foi bem longe. Agora, se assim que cai o raio você já escuta o barulho, é porque foi muito próximo. Inclusive, seria só multiplicar por... Quer fazer uma estimativa mais ou menos? Multiplica quantos segundos você contou por 300. Só para ter uma ideia. Então, na aula passada, a gente estava vendo a equação fundamental da ondulatória, que era V igual a lambda vezes F. Mas a gente está notando que para ondas sonoras ou para luz, objetos que percorram distâncias com velocidade constante, a gente também pode usar esse Deus vê tudo. Deslocamento, velocidade vezes o tempo.
Uma aplicação muito comum em robótica é essa daqui que está descrita, o sensor ultrassônico. Mas repara, o som é emitido, bate no objeto e volta. Então, quando esse tipo de exercício pergunta qual é a distância, o som percorre o dobro da distância, porque ele vai uma distância x e volta uma distância x. Então, tá aqui, ó. É bem comum ser apontado a velocidade do som com esse valor de 340 metros por segundo, mas repara que no anterior estava 330, porque é aproximadamente nessa faixa a velocidade do som. Qual deve ser a distância entre o robô da figura até a parede se o sinal enviado durou 2 milissegundos entre o envio e a recepção pelo sensor ultrassônico? Tem duas formas. Ou eu uso Deus vê tudo com os dados informados, 340 e o tempo, ou eu divido esse tempo por 2. E daí eu penso assim, ó, quanto tempo demorou só para chegar? Eu quero só saber a distância, não quero saber qual foi o deslocamento do som. O som foi e voltou. Distância percorrida pelo som eu quero só a distância. Então, primeira coisa é que o tempo está em milissegundos, 2 milissegundos, ou seja, 2 milésimos de segundo. Então eu preciso dividir por 1000 esse valor, milésimo, tá? Mesma coisa que milímetro. 1 milímetro é 1 metro dividido por 1000. Isso dá 0,002 segundos. E agora a gente faz a conta, distância, velocidade vezes o tempo. A velocidade do som no ar foi considerada 340 e eu peguei o tempo total, 0,002. Fazendo essa continha, 2 vezes 340 vai dar 680. E eu tenho que andar 3 casas decimais, ó. 680 é 2 vezes 340. Mas tem 3 casas decimais, então isso vai dar 0,68 metros. Eu tenho que dividir por 2, porque o som foi uma parte aqui, uma parte ali, ou seja, 0,34 metros é a distância. Olhando lá nas alternativas, não há nenhuma que tenha 0,34, porque as respostas estão em centímetros. Basta lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, portanto 0,34 metros equivale a x. Multiplica cruzado, x igual a 100 vezes 0,34, que é igual a 34 centímetros. A alternativa correta é a letra C. Exercício da Olimpíada Brasileira de Robótica do ano de 2018, nível para o ensino médio. Para concluir, para auxiliá-los na atividade dessa semana, eu quero chamar a atenção para ondas de rádio. Eu peguei essa imagem aqui, ela está em inglês, radio waves. Então, ondas de rádio. Muita gente acha que onda de rádio é a musiquinha que vem, a antena lá da emissora da rádio emite o som. Não é som, ok? Onda de rádio não é som, é a informação. Quando a gente tem lá, quando a gente sintoniza uma rádio, sei lá, 96.3, 98.9 MHz, a onda de rádio transporta a informação. É o equipamento, é o rádio que recebe e transforma em som. E, importantíssimo, no vácuo, a velocidade de propagação de todas as ondas eletromagnéticas, e aqui eu tenho o espectro eletromagnético, com micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Então, no vácuo, 300 milhões de metros por segundo, enquanto o som, coitadinho, ele é, lógico, é muito rápido, é mais de 1000 km por hora, 1200 e poucos quilômetros por hora, mas comparando 343 metros por segundo com 300 milhões de metros por segundo, a gente percebe que a velocidade é bem diferente. Então, ondas sonoras são muito mais lentas do que ondas de rádio.
E também a gente faz uma aproximação que no ar a velocidade de propagação dessas ondas é aproximadamente igual à velocidade de propagação no vácuo. Então aqui eu estou colocando que é no vácuo, mas no ar é aproximadamente igual à velocidade. Então a velocidade no ar é aproximadamente igual a essa velocidade no vácuo. Na atividade dessa semana, inclusive, eu coloquei uma questão a respeito disso, é logo a primeira. Então, interpretem aí as informações. No segundo exercício, a gente vai ter que usar o V igual a lambda vezes F, mas galera, repara aí. O comprimento de onda, na verdade, vai ter que usar V igual a lambda sobre T, porque ele não vai falar o F. Você pode calcular o F, né? Porque frequência é o inverso do período, ele fala aqui o período da onda. Mas repara aqui, meu povo, tem 7 barriguinhas, ó. Primeira parte aqui para cima, segunda para baixo, terceira para cima, quarta, quinta, sexta e sétima. Mas para uma onda completa, eu só preciso de uma parte para cima inteirinha e uma parte para baixo. Então eu sei que 7 partes são 28, o comprimento de onda vão ser apenas 2 partes. O exercício que vai exigir um pouquinho mais de cálculo é o exercício 3, porque ele fala a frequência. É uma situação em que o som é emitido, ele vai pelo ar, chega até um sensor e volta por um fio. Então, galera, e vai perguntar o tempo total para o som sair, chegar no sensor e voltar para a mesma posição. Então, o som vai pelo ar, ó. A uma distância de 3.400 metros está instalado um aparelho que registra a chegada das ondas pelo meio do ar e as remete de volta por um fio metálico. Então, qual o tempo de ida e volta das ondas? Na ida, você usa o Deus vê tudo, porque você tem a distância e você tem a velocidade, você encontra o tempo. Já na volta, a velocidade do som pelo fio não vai ser a mesma. Então, você vai ter que calcular essa velocidade. Tem o comprimento das ondas no fio e tem a frequência. Então, vai ter que calcular a velocidade e depois calcular o tempo. E a resposta final é a soma dos tempos de ida e volta. Os outros exercícios são todos inspirados em coisas do tipo ondas eletromagnéticas, do tipo a luz, ondas mecânicas, baseado nas aulas que nós já vimos anteriormente. A gente se vê na nossa próxima aula ao vivo, pessoal. Valeu!